Bom dia, segundo ano. Vamos para mais uma aula. Mais uma aula de língua portuguesa. Vamos abrir na página 67. Vamos para a nossa aula 6, marcadores temporais. Quais marcadores temporais podemos usar neste conto de fadas? Então, aqui nós vamos ver mais um conto, João e Maria. Quem já ouviu ou leu essa história? Quem são essas duas pessoas mencionadas no título? João e Maria. O que acontece com elas na história? Vocês lembram da história? Será que a história aconteceu em apenas um dia? Como chegaram a essa conclusão? Quem sabe contar como essa história termina? Então, vocês vão assistir o vídeo da história de João e Maria para a gente resolver a atividade. Só que aqui, leia o trecho do conto de fada. Nós temos um trecho da história do conto João e Maria, que está faltando algumas palavras. Olha só, tá vendo? Aqui tá faltando. Aí aqui continua na página 68, ó. Tá vendo que tem vários espaços em brancos. E aqui na página 69 tem esse banco de palavras, né? Banco de expressões que vão ser usados para você preencher o trecho da história, certo? Mas antes eu vou fazer a leitura e vou dizendo algumas palavras. No trecho tá faltando, mas eu vou ler com as palavras, tá bom? E depois é que você vai escolher as palavras aqui, as que combinarem com o trecho e resolver, tá bom? Então, eu vou voltar lá para o início do trecho do conto João e Maria. Então, vamos lá, vou começar. João e Maria, tá vendo que já inicia faltando uma expressão, nós vamos usar uma expressão ou marcador de tempo dos contos. Então, eu vou iniciar, tá bom? Então, aqui esse primeiro traço, eu vou iniciar assim. Era uma vez, às margens de uma extensa mata, existia uma cabana pobre, feita de troncos de árvores, na qual morava um lenhador com sua segunda esposa e seus 2 filhinhos, nascidos do primeiro casamento. O garoto chamava-se João e a menina Maria. A vida sempre fora difícil na casa do lenhador, mas naquela época as coisas haviam piorado ainda mais. Não havia mais pão para todos. Aí, ó, outro espaço. Uma noite, ele conversou com a mulher. Minha mulher, o que será de nós? Acabaremos todos por morrer de necessidade. E as crianças serão as primeiras. Há uma solução, disse a madrasta, que era muito malvada. Amanhã daremos a João e Maria um pedaço de pão, depois os levaremos à mata e lá os abandonaremos. O lenhador não queria nem ouvir falar em um plano tão cruel. Mas a mulher esperta e insistente conseguiu convencê-lo. No aposento ao lado, as 2 crianças tinham escutado tudo e Maria desatou a chorar. João, e agora? Amanhã, sozinho na mata, estaremos perdidos e morreremos. Não chore, tranquilizou o irmão.
Tenho uma ideia. Esperou que os pais estivessem dormindo, saiu da cabana, catou um punhado de pedrinhas brancas que brilhavam ao clarão da lua e a escondeu no bolso. Depois, voltou para a cama. Na manhã seguinte, a madrasta acordou as crianças. Na manhã seguinte, a madrasta acordou as crianças. Hoje vamos cortar lenha na mata. Este pão é para vocês. Partiram os 4, o lenhador e a mulher na frente e as crianças atrás. A cada 10 passos, João deixava cair no chão uma pedrinha branca, sem que ninguém percebesse. Quando chegaram bem no meio da mata, a madrasta disse: João e Maria, descansem, enquanto nós vamos rachar lenha para a lareira. Mais tarde passaremos para pegar vocês. Gostaram da leitura? Então, eu já li colocando as palavras, mas agora você vai fazer assim, ó. Você percebeu que estão faltando palavras no texto? Leia as palavras do quadro e escolha as que melhor podem completar as lacunas. Então, dessas palavras aqui, vocês vão escolher para completar o trecho da história João e Maria. Aí vem para cá, para essa parte que diz, vamos compartilhar. Que estratégia você utilizou para completar o texto? Então, qual a estratégia que você vai usar? Você vai usar as que melhor se adequam ao texto, as que melhor dão certo. Aí, vocês evitaram a repetição de expressões como? Você vai dizer sim ou não. Se você evitou ou não. Dá para colocar várias, né, pessoal? Várias expressões. Vai ter algumas que se repetem, mas vai ter grande chance de colocar várias sem repetir. Então, vamos para a página seguinte, página 70, que diz: essas expressões, as que vocês usaram agora para completar o texto. Essas expressões são importantes para a compreensão do texto, por quê? Sim, né? Porque as expressões mostram a passagem do tempo e a ordem dos fatos nos contos. Então, você vai escrever sim. As expressões mostram a passagem do tempo e a ordem dos fatos. Porque, por exemplo, diz quando é amanhã, depois, na manhã seguinte, hoje. Então, tudo isso aí são as expressões que mostram a passagem do tempo. Agora aqui nessa outra. Os contos de fadas são textos que narram uma sequência de fatos que se sucedem ao longo do tempo. Como você percebeu essa passagem do tempo no conto João e Maria? Então, no conto João e Maria, nós podemos ver a passagem do tempo por causa das expressões temporais. Que quais são? Essas que foram completadas, certo? Então, aqui você pode escrever só assim, que no conto João e Maria, nós podemos verificar a passagem do tempo por causa das expressões temporais. No texto, há repetição de alguns marcadores temporais, como depois. Quais outros termos podemos ser usados sem alterar o sentido do texto? Por exemplo, para não repetir tanta palavra depois, nós podemos usar em seguida, após, posteriormente, né? Então, a gente encerra aqui, nessa questão, a nossa aula. E qualquer dúvida, é só chamar. Bons estudos!